dia escutei teu chamado, divino recado, batendo no coração. Deixei deste mundo as promessas e fui bem depressa no rumo da tua mão. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia e meu fim. No grito que vem do meu povo, te escuto de novo chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia e meu fim. No grito que vem do meu povo, te escuto de novo, chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és a razão da minha vida, tu és a razão da nossa vida. E é por isso que nós, todos os dias, devemos aguçar os nossos ouvidos para ouvirmos a palavra e para dizer sim ao projeto de amor, ao projeto de Deus. Tu és a razão da jornada, tu és o meu guia, tu és o meu fim. E é guiado por essa razão da nossa jornada, ou seja, por Deus, que nós queremos iniciar mais este dia. Queremos iniciar esse dia na presença amorosa de Deus. Hoje a igreja celebra o dia de Santo André, ele que foi um apóstolo de Jesus, um dos primeiros a ser chamado. E ele que apontou o seu irmão Pedro e outros companheiros. Que a gente aprenda, com os apóstolos, mas sobretudo com o aniversariante de hoje, o Santo André, que a gente aprenda a também apontar Jesus para as outras pessoas. Queremos neste momento, em silêncio profundo, queremos rezar, trazer presente, colocar no colo de Deus os nossos sonhos, os nossos desejos, também as nossas vitórias, mas também as nossas angústias, os nossos problemas, as nossas dificuldades. Queremos rezar agora pela Ana Gabriela, pelo Miguel Barros e pela sua mãe Poliana. Queremos também rezar pela Lara, pela Maria Rita, pela Cecília, pelo Pedro Miguel. Rezemos também, coloquemos no colo de Deus a Tereza e o Ricelli Bezerra, o Luiz Carlos Brito Santana, o Alex Mota, a Neide Solange Gomes, a Milena Coelho, Maroli, com toda a sua família. Também queremos rezar pela Oresina Maria, pela Solange Oliveira, pela Joana e pela Lucivânia Martins, pela Maria Isabel Dias. Também trazer presente a Dona Rosiana Maria Andrade e a Maria das Graças Bezerra Cabral. Rezar também pelo Jorge e pela Cristina, lá de Guanambi, pelo seu Francisco do Terço, pela Leile e pelo Juraci Júnior, pela Carla Graciene Silva Soposto Reis e pelo Cássio Leonardo Silva Soposto. Rezemos também pela Francimar, pela Antônia da Silva Lima, pelo Cosme, pela Neuza, pelo Tiago Leite, pelo Marcos Vinícius, Lucinéia Costa, Marlene Nildo, do Pedro Raimundo, Dona Bárbara Costa Carvalho e Dona Francisca e Família, Maria de Lourdes Feitosa Painho, Marta Nunes e Rita Nunes, Maria Rosa da Silva Barbosa e pela a criança, Richard, e também pela recuperação de Zilda. Vamos também rezar pelos nossos idosos, pelos nossos cuidadores, pelos nossos irmãos e irmãs que estão desempregados. Vamos também trazer presente todos os doentes da nossa comunidade, da nossa família, aqueles que estão internados e também aqueles e aquelas que estão doentes em suas residências. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? O evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 4, do versículo 18 ao 22.
Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus andava à beira do mar da Galileia, quando viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam jogando a rede no mar, pois eram pescadores. Jesus disse para eles: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Eles deixaram imediatamente as redes e seguiram a Jesus. Indo mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, filho de Zebedeu. Estavam na barca com o seu pai Zebedeu, consertando as redes. E Jesus os chamou. Eles deixaram imediatamente a barca e o pai e seguiram Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Seguir Jesus é comprometer-se. Jesus andava à beira do mar da Galileia. E de repente ele percebe que ali tem pessoas, homens, trabalhando, né? E ele viu, ele se aproxima, ele observa, ele olha, e ali ele vê, num primeiro momento, dois irmãos. Pedro, Simão, também chamado Pedro, e André. Diz que os dois estavam jogando a rede no mar, porque eles eram pescadores, portanto, eles estavam trabalhando. E ali Jesus vai se dirigir a esses dois homens, trabalhadores, pais. Certamente tinha suas famílias para sustentar. Jesus vai olhar. E ele olha com tanto carinho, com tanta ternura para aqueles homens, que Jesus vai dizer para eles assim, ó, sigam-me. O Evangelho não fala que ele fez mais perguntas, a gente não sabe, né, se fez algumas outras perguntas. Só diz que Jesus se aproxima deles e diz, sigam-me. E aí Jesus vai dizer, eu farei de vocês pescadores de homens. Eles eram pescadores de peixes. E de repente Jesus apresenta para esses dois uma nova proposta. Eu farei de vocês pescadores de homens. Só para lembrar, minha gente, que pescadores, se hoje já não tinha muito valor, se hoje não tem muito valor, imagine naquela época, pobres, analfabetos, que viviam da pesca. E Jesus vai dizer para esses dois homens que eles serão pescadores de homens. E o Evangelho diz, e o Evangelho vai trazer essa palavra duas vezes. Diz que eles deixaram imediatamente as redes. O que significa, meu irmão? Deixar as redes, deixar o trabalho, deixar aquilo que sustentava ou que dava segurança para eles. Mas eles certamente viram em Jesus uma proposta ou enxergaram em Jesus algo muito maior e que deu sentido à vida de cada um. Por isso o texto diz, eles deixaram imediatamente as redes e seguiram Jesus. Não pensaram duas vezes. Não pensaram duas vezes. Eu fico imaginando que o olhar de Jesus para aqueles homens foi tão profundo que eles não tiveram coragem de dizer não. Por isso eles dizem sim e imediatamente eles seguiram Jesus. E depois diz que agora, a partir daí, eles vão mais adiante e eles vão encontrar mais uma vez dois irmãos,
Vejam que os 2 primeiros irmãos já seguiram Jesus, André e Pedro, também conhecido como Tiago, como Simão. Agora eles encontram mais 2 irmãos, Tiago e João. E aqui diz que esses, né, fala o nome do pai, diz que eles estavam na barca com seu pai Zebedeu, aqui eles estavam consertando as redes. Os 2 primeiros estavam lançando a rede ao mar para pegar os peixes. Aqui certamente eles ainda não tinham jogado a rede no mar, porque estavam consertando, ou já tinham jogado e deu algum problema, eles estavam aqui consertando, né? E Jesus vai mais uma vez chamar esses 2. E aqui de novo aparece a palavra deixaram, e de novo a palavra imediatamente. Deixaram a barca e o pai, e aqui de novo seguiram Jesus. O que é que Jesus pede para nós hoje? O que ele está pedindo para a gente deixar para segui-lo? Certamente Jesus também olha para mim, também está olhando para mim, olhando para você, observando você, e certamente ele também está dizendo: deixa tudo que você está fazendo agora e siga-me. Deixa tudo isso aí que não dá, né? Que não está te preenchendo, né? Ou seja, que não está te deixando, não está te deixando feliz, né? E siga-me. E muitas vezes nós não temos essa coragem de deixar as nossas redes, de deixar os nossos pais, de deixar o nosso lugar, a nossa casa. E aí a gente fica sempre na mesmice. Não estou feliz, mas também não tenho coragem de deixar para trás aquilo que eu construí, ou às vezes nem, né, ou algo muito inseguro. Porque certamente esses homens também viviam na insegurança. Um dia pegavam peixe, outro dia não pegavam. Mas era isso que eles faziam. E certamente Jesus hoje está olhando para nós e está dizendo assim: olha, deixa isso aí que você está fazendo agora e siga-me. O texto diz que os 2 irmãos, tanto os primeiros como os segundos, tanto o primeiro como o segundo, os 2, o Simão e o André, depois o Tiago e o João, eles tiveram a coragem de deixar tudo. Imediatamente deixaram tudo e seguiram Jesus. Qual é o tudo que você tem, que você precisa deixar? Você tem muita coisa que atrapalha o seguimento a Jesus Cristo, ou seja, o teu sim, dizer sim para Jesus? Lembre-se que quando a gente reza esse texto, logo a gente também lembra de Maria, que quando quando o anjo anuncia que ela vai ser mãe, o texto diz que logo em seguida, quando ela diz sim, ela imediatamente vai ao encontro da sua prima Isabel. Então, quando eu digo sim a Deus, aparece logo imediatamente. Não dá mais para esperar, né? Tenho que me colocar logo à disposição de Deus. Tenho que me colocar logo à disposição da comunidade. E olha que quantos barcos estão, né, parados e quantas pessoas ali cochilando, né, dentro do barco, porque não tem coragem de largar, não tem coragem de deixar o barco na praia, não tem coragem de seguir Jesus. Meu irmão e minha irmã, nesse dia de hoje nós somos convidados a seguir Jesus e a nos comprometer com o reino, com o projeto de Deus. Que o Senhor, nesse dia de hoje, Ele nos conceda a graça, essa graça, a graça do seguimento, sabendo, como diz a canção que nós cantamos no início, que Ele é a razão da nossa jornada, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso fim. Que o Senhor Jesus nos abençoe neste dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.